meus irmãos. Hoje vamos falar sobre o significado do campo de Anatote. Em visão, Deus vem a Jeremias e pede para ele comprar a herdade, o campo de Anatote. Mesmo estando ele encarcerado em uma prisão e passando por momentos difíceis, Deus vem e fala para ele comprar este campo. Então vai até ele, o seu primo, para lavrar a escritura. Queridos, com certeza, esta figura espiritual tem muito para falar hoje ao coração de nós que somos a igreja do Senhor. Vou ler lá no livro de Jeremias, capítulo 32, verso 7, o seguinte: compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la, diz o Senhor a Jeremias. Hoje vamos falar que tudo tem um propósito de Deus em nossas vidas, pois este é o significado do campo de Anatote. Anatote é uma região de Israel, um pequeno lugar ao norte de Jerusalém, mas repleto de campos de trigo, oliveiras, figueiras, também de cisternas encravadas em pedreiras. Neste território foi que nasceu o profeta Jeremias e aonde ele exerceu o seu ministério. Deus então, em misericórdia e longanimidade, envia Jeremias para proclamar arrependimento de pecados e mudança de vida ao povo. Mas isso foi um trabalho difícil. Os corações estavam tão endurecidos quanto as muitas pedreiras existentes em Anatote. Prenderam a Jeremias, pediram silêncio da sua parte, pois queriam continuar fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Jeremias foi odiado por reis compatriotas por advertir sobre as consequências do pecado e de abandonar a Deus. Contudo, através da vida do profeta, Deus estava falando ao povo sobre amor e misericórdia. Queridos, meditando neste momento, aprendo que o sofrimento nos aproxima de Deus e depois, com certeza, nos traz a alegria de vermos o mover de Deus em nossas vidas. Abandonar a Deus é um estado miserável. Israel precisava encontrar propósitos na vida com Deus novamente. Hoje, os nossos dias não é nem um pouco diferente daqueles dias em que vivia o profeta Jeremias. Quantas vezes isso não acontece conosco hoje? Somente um estado de caos, de sofrimento nos tornam sensíveis a Deus. Somente quando há uma pandemia, doenças, perdas e decepções, nos tornamos sensíveis a Deus. Queridos, todas estas coisas vêm para nos levar a reflexões e mudanças em nossas vidas. Contudo, não deveria ser preciso chegarmos a tais situações para percebermos que dependemos de Deus e para entendermos que, como filhos de Deus, Ele tem grandes e maravilhosos propósitos para realizar através de nossas vidas e para entendermos que, como igreja, precisamos viver espiritualmente os seus propósitos. O contexto mostra que Jeremias, o profeta de Anatote, se encontrava em apuros, encarcerado por seus opositores, quando a voz de Deus chega para consolá-lo, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote. Preste atenção, Deus diz: compra a minha herdade que está em Anatote.
E neste momento, quando Deus fala ao profeta para comprar o campo de Anatote, isso mostra que tudo tem um propósito em nossas vidas, assim como Deus tinha na vida do profeta Jeremias. Amados, isso é maravilhoso, aleluia. O campo de Anatote, por se tratar de um campo de muito trigo, de muitas oliveiras, de muitas figueiras e de muitas cisternas, o campo de Anatote era um campo que representava as promessas de Deus, aleluia. Era um lugar das promessas de restauração, da volta do cativeiro, de um tempo de paz e de prosperidade. Jeremias estava preso, triste e abatido. Então Deus vem e diz com estas palavras: compra o campo para ti, que é teu de direito, aleluia. Deus, com isso, ele queria que Jeremias começasse a olhar não para aquelas circunstâncias, mas para Anatote, para as promessas de Deus. A voz de Deus chega para restituir a esperança e fortalecer o profeta na fé. Amados, hoje o Senhor vem para a sua igreja e fala o mesmo. Os tempos são difíceis, mas a igreja precisa olhar para Deus e para as suas promessas, aleluia, glória a Deus. Comprar o campo de Anatote significava Jeremias olhar para as promessas, para o lugar aonde Jeremias recebera o seu ministério, e a visão da amendoeira com o simbolismo de que Deus vela pela sua palavra para cumprir, e que ele vigia pelos que ele ama e guarda-os atentamente, aleluia. A compra do campo de Anatote significava a Jeremias que ele deveria ter esperança, mesmo que a sua mensagem tivesse sendo rejeitada pelos seus compatriotas, mesmo que eles continuassem a ver o pecado no meio do povo e que eles fossem vitimados pelo cativeiro. Ele deveria não entristecer e nem se enfraquecer. Então Deus vem e fala a Jeremias: tenha esperança, aleluia. E o Senhor diz à sua igreja nesses dias, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, a igreja precisa ter esperança, aleluia, porque vivemos debaixo das promessas de Deus, aleluia. Neste momento o profeta entende o recado de Deus e diz que agradece a Deus por lhe dar esperança e dá graças a Deus pelo seu amor e pelas suas misericórdias e por eles não terem sido consumidos, pois declara o profeta, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a fidelidade de Deus, aleluia. Esta mesma declaração a igreja tem que fazer nos dias de hoje. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis, aleluia, e a cada manhã ele renova a sua fidelidade sobre a sua igreja, aleluia. Guarde isso no seu coração. O tempo é invisível, mas se faz real pelo que se vive hoje e agora. Assim Deus estava ensinando não só o profeta naqueles dias, mas também a nós que somos a igreja do Senhor hoje, que cada um de nós é um campo no tempo, onde a palavra de Deus funciona como Anatote, como promessas que não nos deixa perecer ou perder o ânimo. Temos só que plantar no tempo oportuno, não podemos mais perder tempo, o tempo é agora. O tempo é agora, devemos plantar a palavra de Deus em nossas vidas, nas nossas famílias, entre os nossos amigos, aleluia, pois esta busca pela palavra de Deus vai nos trazer comunhão com Deus. É tempo da igreja mostrar a palavra de Deus
para todos o arrependimento dos erros cometidos até aqui, pois isso é que vai proporcionar a restauração das promessas de Deus sobre a sua igreja. Aleluia! A herança da palavra é de Deus, assim como o povo de Israel tinha que se voltar para o campo de Anatote, o campo das promessas, pois assim eles haveriam de estar seguros e prosperariam. Se a igreja do Senhor hoje se voltar para a palavra e olhar para as promessas contidas nela, habitaremos seguro e haveremos de prosperar mesmo em tempos difíceis. Aleluia! A compra do campo de Anatote pelo profeta Jeremias foi a maneira que Deus agiu para que as suas providências divinas viessem sobre o profeta e sobre todo o povo que teimava andar em pecado e em desobediência. Deus avisa, o profeta compra e envia até o cárcere o vendedor, que cuida de todos os detalhes. Leia lá na palavra de Deus e você verá confirmado isso no seu coração. Sabe, aquilo que muitas vezes pensamos ser coincidência em nossas vidas, muitas vezes é a providência de Deus. No texto fala que o homem chegou com a escritura e no tempo e no lugar certo, e tudo deu certo. Quando Deus está no negócio, tudo dá certo. Aleluia! Jeremias 32, 8, 9 diz: veio, pois, a mim Anamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque o teu é o direito de herança e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Anamel, filho de meu tio, a qual está em Anatote. Aleluia! Queridos, existem áreas em nossas vidas que podem ser comparadas a cativeiros. Olhemos para Anatote, para as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Não percamos de vista as promessas do Senhor, advindas à sua palavra. O Senhor ensina a sua igreja hoje que não podemos deixar que o pecado tome ocasião em nossas vidas, que as tristezas, as desilusões reinem em nossos corações. Antes temos que nos lembrar desta lição de Anatote e não ficar olhando para as circunstâncias que nos cercam, e sim olhando para as promessas que Deus tem dado à sua noiva, à sua igreja. Aleluia! Não importa em que estado nos encontramos agora. O texto fala que o momento da visão, Jeremias estava preso. Quando comprou o campo de Anatote, pagou por ele e a Deus providenciou todo modo de garantir o seu retorno e a compra daquele campo. A palavra de Deus, amados, é esta garantia de retorno, de livramento, de restauração. Não importa o nosso momento hoje, as circunstâncias pelas quais estamos passando. Percebam, enquanto Jeremias sofria por amor a Deus, outros sofriam por abandoná-lo. Jeremias não perdeu a esperança, antes recobrou o ânimo pelo consolo do Senhor. Enquanto isso, muitos de sua nação morriam pela espada e por outros males. Oh, glória a Deus! Guarde isso no seu coração. O sofrimento alcança os que servem a Deus e os que também não servem. Este é o curso natural da vida. Porém, Jeremias tinha uma herança, um resgate, e podemos dizer
que estas coisas são dadas aos filhos de Deus hoje também. O reino de Deus é como Anatote, que devolve a esperança em tempo de angústia e de aflição. Mas a igreja tem que lembrar que em todo tempo Deus está presente em nossas vidas, como está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 50, verso 15, que diz o seguinte: clama a mim no dia da angústia e eu livrarei e você me honrará. Aleluia! É tempo da igreja clamar, é tempo da igreja buscar a palavra, é o tempo da igreja semear a palavra, plantar a palavra nos corações de nossas famílias, amigos, parentes, todos que nós possamos, porque isso vai germinar e isso vai dar muito, muito fruto. Aleluia! Queridos, hoje o Senhor fala à sua igreja em que, em meio a estes tempos difíceis que vivemos, o campo de Anatote nos dá uma animadora esperança e fidelidade divina. Mas não basta apenas olharmos para Anatote, para a palavra de Deus, para as promessas. É preciso comprar o campo, lavrar a escritura, e isso significa que é preciso fazermos uma aliança com Deus e guardarmos a sua palavra, sermos sensíveis à sua vontade. Anatote nos ensina que Deus quer e se alegra em mudar os destinos do seu povo e da sua igreja. Aleluia! Me permita orar por você, para que esta palavra impacte o teu coração e você ame, deseje ardentemente conhecer, crescer na graça e no conhecimento de Deus, porque é isso que vai te garantir a restauração, o resgate da tua família, desta nação, do povo de Deus. Assim eu oro por ti nesta hora, em nome de Jesus. Pai, ajuda a sua igreja a entender que o campo de Anatote hoje é a sua palavra, as suas promessas estão à disposição da sua igreja, mas a igreja precisa comprar o campo, que significa amar, desejar, viver a sua palavra. Significa que o tempo é hoje, é o oportuno para a sua igreja olhar para a sua palavra e suas promessas. A palavra já é herança dos filhos de Deus, mas mesmo sendo herança, precisamos tomar posse dela, pois só assim, como aconteceu nos tempos do profeta Jeremias, teremos esperança e com certeza Deus vai trazer restauração e prosperidade para cada um de nós, mesmo nesses tempos difíceis. Trará esperança, prosperidade para as nossas famílias, amigos e para esta nação. Pai, ajuda a sua igreja a ter os ouvidos sensíveis à sua palavra, que a igreja entenda que haveremos de passar por momentos difíceis, pois estes vêm para todos, mas para os filhos de Deus, eles participarão da herança, eles terão esperança, mesmo nesses dias. Pai, ensina a tua igreja, segundo esta palavra, e anima, e levanta a tua igreja em autoridade e poder. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome